E aí, rapaziada que está estudando para o Enem, vocês devem estar se perguntando quem sou eu com essa voz meio bosta aí, uma voz diferente aí da que vocês estão acostumados, né? Eu sou o Fernando Lima, vou estar trabalhando aí com vocês aí esse ano na parte de Química, certo? Meu primeiro vídeo aí de videoaula aí com vocês aí esse ano. E a gente vai trabalhar a Química aí pro Enem aí, certo? Com vocês. E é isso aí, né? Vamos começar para a gente não perder muito tempo, certo? A aula de hoje é rapidão, é só uma introdução à Química. E a gente vai passar por todas as etapas da Química. Desde a Química geral, depois passaremos pela Físico-Química e terminaremos com a Química Orgânica. Quando estiver bem próximo do Enem aí, a gente já vai estar fazendo uma bateria de exercícios bem legal, corrigindo as provas do Enem, certo? Essa primeira aula aí vai ser uma introdução à Química, né? E vamos começando com as definições bem básicas. A primeira parte aí, o histórico e conceitos gerais, e definir o que é química de fato, né? Química é a ciência que estuda a composição, a estrutura e propriedades da matéria. Além disso, certo? Estuda as mudanças ocorridas durante as reações químicas e a sua ligação com a energia, ou seja, a energia liberada e a energia absorvida durante as reações químicas, certo? A sociedade é hoje, como conhecemos, devido aos estudos e avanços da química, não é verdade? Afinal, todas as áreas da tecnologia, com certeza, já precisam da química, certo? Aí alguns exemplos aí, ó, certo? De elementos aí que vocês vão encontrar no seu dia a dia, certo? E falando em química também, né, tem aquela ocasião dos desastres, né, os desastres químicos, né? Não é necessário pesquisar muito para descobrir que os maiores desastres causados pelo homem estão diretamente ligados à química, né? Grandes desastres químicos aí. Porém, não tome esses fatos como desencorajamento, afinal erros acontecem e muitas vezes a ganância do homem, aliada ao desrespeito à natureza, é a vilã, não é verdade? Então, lembre-se, a frase do tio Ben aí, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, tá? Então, a química como ciência, certo? A química e a física foram estudadas, né, iniciadas basicamente na mesma época, e elas tinham um objetivo em comum, que era o quê? Usada inicialmente na tentativa de entender como funciona a natureza, certo? Sem a alusão de deuses e criaturas místicas, né? Antes do ser humano ter essa identidade da natureza e tal, aquela coisa, tudo era explicado por meio dos deuses, né? Está chovendo porque os deuses querem, porque os deuses isso, os deuses aquilo, e algumas pessoas céticas para a época, né? Algumas pessoas que a gente chama hoje carinhosamente de ateus, né? Da época, começaram a fazer pesquisas e estudar na tentativa de buscar saber como era a natureza, como a natureza funcionava, né? Sem essa alusão dos deuses, né? A primeira aparição aí dos átomos, né, surgiu aí com os primeiros elementos químicos aí que foram divididos em fogo, água, terra e vento, né? Quem assistiu ao Avatar aí tá ligado como é que funciona a parada aí. Mas basicamente é isso, né? Esse foi o começo da química, né? Os filósofos da época acreditavam que todos os elementos, esses 4 elementos se derivavam em tudo que existia na natureza, né? E depois de muita discussão e tal, aquela coisa, ficou provado que não era, e assim sucessivamente a tabela periódica foi aumentando até pouco mais de 100 elementos como a gente tem hoje. Mas a gente vai passar por isso aí quando a gente estiver estudando a tabela periódica, certo? Então, nem todos os filósofos gregos da antiguidade tinham a mesma concepção a respeito da natureza da matéria. Por volta de 400 a.C., os filósofos Leucipo e Demócrito formularam a ideia de que a matéria seria constituída de pequenas partículas, que mais tarde foram conhecidas como átomos. Esse conceito foi aceito por mais de 2000 anos. Foi a mola propulsora dos alquimistas do século XV que tentavam transformar metais baratos como o chumbo em ouro, certo? Então, quem foram os alquimistas? Os alquimistas foram muito importantes para a química, tentando encontrar a pedra filosofal que teria o poder de transformar qualquer metal em ouro, e o elixir da longa vida, que tornaria o ser humano imortal.
criando um grande número de aparelhos de laboratório, desenvolvendo processos importantes para a produção de metais, de papiros e sabões e outras substâncias como ácido nítrico, sulfúrico, hidróxido de sódio e hidróxido de potássio, beleza? Dica para quem é a galera que curte anime aí, ó, dica aí de anime aí, ó, Fullmetal Alchemist Brotherhood aí, um anime ótimo aí que fala bem a respeito dessa parte da alquimia, né? Tirando o exagero dos desenhos, essas coisas, mas fala uma coisa interessante aí, quem se interessar, vai lá assistir depois. Acha mesmo que seu namorado vai voltar do além se você seguir cegamente esse tal de Cornelo? Acho, tenho certeza. 35 litros de água, 20 quilos de carbono, 4 litros de amônia, 1,5 kg de cal, 800 gramas de fósforo, 250 gramas de sais, 100 gramas de nitrogênio, 80 gramas de enxofre, 7,5 gramas de flúor, 5 gramas de ferro, 3 gramas de silício e um pouco mais de outros elementos químicos. Quer que eu passe num papel para você? Que é isso? Essa, minha jovem, é a quantidade média das substâncias que compõem o corpo de um ser humano adulto. Apesar da ciência moderna conhecer detalhadamente a composição do corpo humano, não há nenhum relato de que a vida humana tenha sido gerada alquimicamente com sucesso. Sendo a química uma ciência, ela está dentro do método científico, né? Robert Boyle, em seu livro Skeptical Alchemist, o químico cético, publicado em 1961, mostrou ser impossível extrair os 4 elementos. Foi aqui que a bagaceira deu errada. Os 4 elementos. É impossível extrair os 4 elementos a partir de uma substância. Para Boyle, o elemento químico era toda substância que não podia ser decomposta em substâncias mais simples, certo? Ou seja, Boyle fundamentou sua teoria na realização de experimentos e na interpretação dos resultados obtidos, processo que hoje se denomina método científico, beleza? Então, o que é um método científico? As principais características do método científico são realizar experimentos e, a partir da observação desses experimentos, estabelecer algumas relações. Quais são essas relações? Princípios, proposições ou generalizações de regularidades, semelhanças ou coincidências verificadas nos experimentos. Então, vejam bem, o método científico, de forma geral, diz que o experimento científico é tudo aquilo que você pode realizar várias vezes, certo? Você vai ter resultados semelhantes sempre que você fizer o mesmo procedimento. Leis, relações matemáticas entre as grandezas envolvidas nos experimentos, ou seja, traduzir o que você experimentou em números para poder analisar, daqui que surge a análise, certo? E hipóteses, suposições feitas para tentar explicar os fatos observados, beleza? Com isso, deve-se fazer previsões e testar as teorias elaboradas, certo? Então isso aqui entra num ciclo, beleza? Pronto, terminando essa parte histórica aí, vamos aos conceitos fundamentais da química, certo? A química se baseia em alguns conceitos que a gente vai começar a estudar agora. O primeiro conceito é o de matéria. Matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e tem massa, certo? Se não tem massa nem ocupa lugar no espaço, o que nós temos é o vácuo. O vácuo é a ausência de matéria, não esqueçam isso. Importante, o ar também é matéria. A gente vai ver isso quando estiver estudando gases. Vou explicar isso aí bem direitinho. Tá lá, não percam as cenas dos próximos capítulos. Aqui é um pouco da constituição do ar. O ar composto de 78% de azoto, 21% de oxigênio e 1% de outros gases. Beleza? Energia. Não existe uma definição satisfatória para energia. Relaciona-se à realização de trabalho, ou seja, vocês já ouviram alguma vez o conceito físico que diz que energia é tudo aquilo que é capaz de realizar trabalho, né? Se vocês não viram, ainda vão ver, não se preocupem quando vocês estiverem estudando física, que também estudarão com a gente aqui brevemente, né? Pode provocar modificações na matéria, ou seja, a energia pode, né, gerar modificações em elementos químicos, certo? Então, algumas reações podem ser aceleradas através da adição de energia. Os produtos podem mudar, a gente vai ver isso aí ao longo do curso. Interconvencível em suas várias formas. Quando ele diz interconvencível, ele está querendo dizer o seguinte: pode ser convertida em suas várias formas. Quais são as várias formas de energia que a gente tem, né? Existem várias, né? As principais,
mecânica, elétrica, térmica, luminosa, nuclear e química. A gente vai dar uma aprofundada bem nisso aqui, ó, certo? O resto a gente vai ver mais por cima, certo? Sendo que a energia mecânica e a energia elétrica a gente vai estudar em física. A energia térmica a gente vai estudar um pouco na química também, né? Desculpe, a gente vai estudar essas três aqui. E a luminosa a gente vê um pouco em física, um pouco em química. Então, ó, energia elétrica. O que é energia elétrica? Energia elétrica vem do fluxo de elétrons, elétrica de elétrons. É a forma de energia mais empregada, certo? Por quê? A razão disso é devido ao fato da energia elétrica ser facilmente convertida em outros tipos e vice-versa, certo? Ou seja, eu posso sair da energia térmica facilmente e ir para a energia química. Quando eu digo facilmente, não quer dizer que é no instalar de dedos, certo? Mas esse ciclo de fora aqui é mais complicado de se fazer do que fazer essa conversão aqui, certo, gente? Continuando aí os conceitos fundamentais, ó, vamos entrar agora nas unidades de medidas, certo? As unidades de medidas, né, vocês já começaram a estudar aí em matemática no ensino fundamental e também estudaram em química e física também no ensino fundamental, né? Mas, como de praxe, né, vamos lá. Então, vamos falar um pouco das unidades de medidas, certo? A primeira unidade de medida é a massa, certo? Que de forma simplificada é a quantidade de matéria que existe num corpo. Quando eu falo simplificada é porque eu estou desconsiderando os efeitos da física moderna, que a gente vai estudar mais à frente no nosso módulo de física. Por hora a gente pode ficar só com essa definição aqui, certo? E no SI, certo? A unidade de massa é o quilograma. Aí aqui são os múltiplos e submúltiplos, né? Assim, quilograma, miligrama, né? Então, 1 grama é a unidade padrão. Aí, quilograma, 1000 gramas, miligrama, 0,001 grama, 1 milésimo da grama, beleza? Aí, ó, volume é a extensão do espaço ocupado por um corpo. Ou seja, vamos lembrar que o volume tem sempre o quê? Ó, 3 dimensões, ó. Tem sempre 3 dimensões, ó. Largura, altura, comprimento, né? Altura, largura, comprimento, não é assim? E o volume é o quê? É o comprimento vezes a altura vezes a largura, que no SI nos dá o metro cúbico, certo? Na química a gente vai trabalhar, ó, essa parte aí de volume, certo? A gente vai trabalhar com esse tipo de volume, né? Pipeta, becker, né? Então nem sempre a gente vai ter esse quadradinho bonitinho aqui, certo? E aí sempre que for necessário eu vou explicar para vocês aí como é que vai calcular os volumes aí, dependendo da questão da exemplificação ou do problema, certo? Não se preocupe com isso, vamos seguindo em frente. Temperatura, ó, grau de agitação das partículas que formam um corpo. Relaciona-se com a capacidade de um corpo transmitir ou receber calor. Gente, ó, lá da física, quem já está estudando ou já estudou física, né, vai ter esse probleminha aí, né? A galera confunde muito isso aí, ó. Calor e temperatura. Calor é a energia transferida entre dois corpos que têm temperaturas diferentes, certo? A gente vai estudar isso no módulo de física. E a temperatura, certo? É o que? Grau de agitação das partículas, certo? Continuando aí. Pressão, certo? A definição simplificada de pressão é o que? Razão entre a força aplicada a uma área, certo? Beleza? Força sobre área, pressão. Ó. Aqui, ó, você aplica a mesma força, a força peso, só que a área aqui de contato é bem menor. A área de contato é bem menor do que a área de contato aqui, ó. Usando a relação força sobre a área, quanto maior a área, menor a pressão, certo? Aqui o mesmo exemplozinho lá da cama de pregos, não é verdade? A unidade de pressão no SI é um Newton por metro quadrado, também conhecido como Pascal, certo? A gente vai ver isso aí ao longo do curso, aí, quando a gente vai trabalhando a parte de fluidos, beleza? A densidade, ó. Densidade é a razão entre a massa de um material e o volume ocupado. Ó. Então, densidade é igual a massa sobre volume, beleza? A gente vai estudar isso aí também mais à frente, certo?
E a densidade explica por que esse líquido fica em cima e esse líquido fica embaixo, certo? A gente vai ver isso aí mais à frente também, podem relaxar. Certo? Então, gente, o que aprendemos hoje nessa aula foi o quê? Um pouco sobre a história da química e a importância na sociedade, as premissas necessárias para o estudo da química e as principais unidades de medidas. O que vem a seguir, átomos e a constituição da matéria. Então, essa aula foi uma aula introdutória, só para a gente conhecer o básico aí da química, certo? Mas, na próxima aula, a gente já começa com a constituição da matéria e os átomos. Se você quiser adquirir esse material, entre em contato com esse e-mail aqui, que eu mandarei para você. Curta a nossa página no Facebook, Isso é Exatas, para ficar por dentro das novidades aí. E valeu, gente. Até a próxima aí e tudo de bom.